Graça e paz, amados do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos pensar em algo importante e a pergunta é: e quando a culpa é minha? O que fazer? Quando nós olhamos para a história de Jonas, muitas vezes nós ouvimos mensagens dizendo que devemos lançar para fora do barco aquele que causa a nossa tempestade. Já ouvi isso muitas vezes. Sabe, eu queria pensar com você o que fazer então quando essa tempestade ela não é causada por alguém que está na nossa vida e que nós, por estarmos vivendo com essa pessoa, estamos sofrendo também as consequências da tempestade, mas quando eu sou culpada. Porque é fácil nós olharmos para o outro e culparmos alguém da nossa tempestade. Eu estou passando isso por conta do meu marido. Não estamos passando por esse problema por conta da minha mãe, por conta do meu pai, por conta do meu chefe no trabalho. Não, eu estou passando por conta do meu vizinho, que é petulante. Não, eu estou passando isso e aquilo por conta do pastor, por conta do irmão, por conta do meu filho, da minha filha. Nós normalmente nomeamos as pessoas, apontamos para as outras pessoas como culpadas da nossa tempestade. Mas esquecemos que muitas vezes as tempestades que as pessoas estão vivendo são em decorrência do meu erro. E o que eu quero pensar hoje com você é exatamente acerca disso. Quando nós lemos Jonas, capítulo 1, versículos 7, 10 a 12, diz assim, eu vou ler para vocês. O 7 diz: E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio este grande problema, essa grande tempestade. Jonas tinha a consciência de que aquela situação tão terrível estava acontecendo por causa dele. Uma coisa nós aprendemos com Jonas é assumir o seu erro. Como é difícil para nós assumirmos os nossos erros, assumirmos a nossa culpa. A culpa é minha. É por minha causa que vocês estão vivendo isso, é por minha causa que vocês estão passando por esse dilema, por essa situação tão séria, tenebrosa, assustadora. É por minha causa que vocês estão arriscando a vida de vocês. É por minha causa. Jonas me ensina a, ao menos, reconhecer-se culpado. Mas é interessante nós pensarmos, irmãos, que muitas tempestades surgirão por conta das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos erros. Muitos que estão no nosso barco vão sofrer, porque eu estou fazendo exatamente o oposto daquilo que Deus me mandou fazer. Eu não sei o que Deus te mandou fazer, mas você tem tempo de consertar.
Não permita que esse mar fique mais bravio, porque o texto disse que as ondas, que o mar, que a água, ela ia se engrossava cada vez mais, ia se engrossando, ia piorando, a tempestade piorava cada vez mais com o passar do tempo, porque Jonas não tomava nenhuma atitude de mudança. Nós causamos a tempestade, irmãos, na nossa vida dos outros quando nós desobedecemos às ordens do Senhor e queremos agir segundo a nossa própria vontade, seguindo um caminho em direção oposta ao que Deus nos mandou seguir. Deus muitas vezes tem falado comigo e contigo, vá por essa direção, siga desse jeito, dessa maneira, vá abdicar de algumas coisas, mas eu não quero, mas eu não aceito, mas eu não obedeço, mas eu finjo que não estou ouvindo, mas eu vou dormir. Não dá a mínima para aquilo que Deus tem falado para você. E por conta disso, nós vivemos tempestade. Sabe, quando eu olho para essa passagem, para esse episódio, nós percebemos e nós fizemos uma pergunta: o que fazer? E nós vemos que Jonas poderia muito bem, diante daquela situação, ter rogado ao seu Deus, como os marinheiros falavam: ora ao seu Deus, clama ao seu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros disseram isso, mas em nenhum momento nós vemos Jonas se arrependendo. O arrependimento e um coração quebrantado e contrito move o coração de Deus. Jonas não queria obedecer. A tempestade vinha, as ondas vinham cada vez mais bravinhas contra aquele barco, contra aquelas vidas, e Jonas não se arrependeu. Jonas preferiu morrer. Jonas preferia ser lançado ao mar. Jonas preferia viver as consequências das suas escolhas erradas para não cumprir o que Deus havia lhe mandado fazer. Que triste, que triste. Mas quando olhamos para essa história, nós vemos que Jonas ele precisou viver a misericórdia de Deus. Jonas precisou passar pelo vale da sombra da morte, como muitas vezes nós precisamos passar, e as pessoas dizem: se não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes é assim que as pessoas vêm para Jesus. É no momento ruim, é quando experimentam a morte, é que passam a obedecer ao Senhor. E Jonas aconteceu isso, para obedecer a ordem de Deus, como muitas das vezes acontece conosco. Jonas precisou ser lançado ao mar. Jonas precisou ficar dentro do peixe. Jonas precisou experimentar a sensação de morte e ver a misericórdia de Deus, apesar de nós vermos que aos nossos olhos ele não merecia, para obedecer ao Senhor. Que não seja necessário que você passe por esse momento tão difícil. Que não seja necessário que se engrosse o mar na sua vida. Que não seja necessário que você seja lançado fora do barco. Que não seja necessário que você experimente passar pela sombra da morte para você obedecer ao Senhor. Mas que você se arrependa. Porque eu tenho certeza que se Jonas ali naquele barco tivesse se arrependido, tivesse orado e clamado pela misericórdia do Senhor, aquela tempestade teria cessado. Jonas poderia ter voltado em outro barco e simplesmente obedecido à voz do Senhor.
E ele precisou passar por tudo isso para viver essa experiência e passar a obedecer ao nosso Deus. Que essa lição de Jonas venha nos ensinar. Que nós possamos aprender cada vez mais, cada dia mais, com essa história tão importante, que tem tanto a ensinar para mim e para você. Que Deus te abençoe, que você compartilhe essa reflexão com as pessoas que você ama. E peço mais uma vez, se puder, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like bem bonito, compartilhe com as pessoas que você ama, deixe o seu comentário. E até o próximo, se Deus assim permitir.